Você já parou para pensar como se constrói uma história oficial? Pois a história que durante muito tempo se contou sobre a independência do Brasil nos livros foi escrita pelo francês Fernand Denis em 1831, quase uma década depois do famoso Grito do Ipiranga. Ao ser traduzido para o português pelo luso-brasileiro e historiador Henrique Luiz Niemeyer Billigard, o texto sofreu modificações, incluindo o apagamento de movimentos e revoltas sociais. Ele tem alguns objetivos centrais ali. O primeiro é a ideia de reificação da figura de um imperador que lidera, que coordena, de um homem poderoso, de um homem heróico que vai ditar os rumos da história a partir de sua vontade e do seu arbítrio, que é o Dom Pedro I, que está no centro da imagem e que, enfim, é como se a nação emanasse da vontade e do poder e do potencial, da potência do Dom Pedro I. A história colou tanto que Billigard tomou para si a autoria do livro ao lançar a segunda edição e manteve o protagonismo de Dom Pedro e do militarismo no processo de independência. A história oficial se consolidou em 1841, quando o Colégio Pedro II, escola modelo naquele tempo, adotou na bibliografia do curso o livro O Resumo da História do Brasil. Há esse segundo aspecto que eu acho, enfim, bastante emblemático, é a ideia da nação harmoniosa, de um Brasil que nasce em harmonia, que a gente sabe que de fato não existiu dessa maneira, né? Que foi um período conturbado, cheio de conflitos, de guerra, de muito sangue e de permanência de outras grandes contradições sociais baseadas na violência, como a escravidão. A proclamação da independência foi cuidadosamente preparada por uma elite política. Você já viu nessa série que a independência do Brasil não foi um processo pacífico. Tampouco se concretizou no gesto simbólico de Dom Pedro. Também falamos aqui sobre a construção visual da independência imortalizada nos quadros. A Proclamação da Independência, de François-René Moreau, e Independência ou Morte, de Pedro Américo. A tela de Américo, aliás, consolidou a imagem de São Paulo como um centro nevrálgico da política nacional no fim do século XIX. Deu aos paulistas o protagonismo de que eles se ressentiam frente ao papel do Rio de Janeiro e da Bahia. 1888, quando o quadro é pintado, é um momento em que São Paulo já desponta enquanto um locus, né, enquanto um lugar central para a política brasileira, enquanto a principal província em termos de geração de riqueza, de produção de café, de exportação. Então essa é a maneira que São Paulo encontrou para se colocar no centro da fundação do país. No centenário da independência, esta outra tela, sessão do Conselho de Estado da artista Georgina de Albuquerque, reproduziu os bastidores do processo de independência, dando destaque à figura de Leopoldina. Esse papel das mulheres na independência é uma questão que tem chamado muita atenção das historiadoras e dos historiadores recentemente, e procura-se dar mais complexidade a essa atuação dos bastidores. As mulheres começam a fazer as suas representações sobre a independência. A partir do momento em que outros setores da sociedade criam representações sobre aquele momento fundacional, vão se renovando também as interpretações sobre o passado, né? Que é o caso da imperatriz, né? Da Leopoldina. Para a antropóloga e escritora Lilian Schwartz, o quadro de Pedro Américo, que tanto povoou o imaginário nacional, consumou uma espécie de sequestro da independência. Isso porque todo o processo, segundo ela, foi narrado do ponto de vista conservador das elites agrárias do sudeste do país. Essa é uma história ainda mal contada, né? Seria preciso contar essa história por outros lados. Nossa independência aparece como uma independência sem povo, né? Ou seja, sem reação, né? Pedro I não tem nada de Bolívar ou São Martim, né? Enfim, não decretou que iria expulsar os portugueses, né, da América, até por motivos óbvios. Então, essa independência, que foi uma anomalia
dentro das Américas, né, porque justamente criou uma monarquia cercada por repúblicas de todos os lados, essa independência, esse processo ainda está se fazendo. E eu acho que é o momento de nós pensarmos o que é que nós vamos comemorar. No terceiro episódio da série, você conheceu personagens poucos lembrados nas lutas pela independência. A versão oficial deixou de fora tantos outros como a Índia Dionísia, que com outras mulheres expulsou a bofetadas o padre Felipe Benício Marins e outras 2 autoridades em Baepina, no Ceará, em 1822. O vigário era contra aqueles que defendiam a emancipação política da província. Mas um novo movimento histórico está resgatando essas histórias. Nós temos que agradecer o crescimento das pós-graduações e do ensino, do investimento no ensino superior do Brasil. Essas políticas públicas foram importantes porque hoje nós temos historiadores que contam as histórias da Maria Filípia, da Índia Dionísia, do Francisco Montezuma, e nós precisamos conhecer essas histórias. E você, já ouviu alguma dessas frases? É tempo, independência ou morte, estamos separados de Portugal. De hoje em diante, nossas relações estão quebradas, nenhum laço nos une mais. Embora diferentes, elas estão em relatos de pessoas que estavam próximas de Dom Pedro no momento da proclamação, como o padre Belchior Pinheiro e o tenente-ajudante Francisco de Castro e Melo. Dos 4 relatos que se tem notícias, há apenas uma coisa em comum, a frase independência ou morte. Na série, além do Grito do Ipiranga, procuramos mostrar no ano do bicentenário como a história tem nuances e personagens que ainda precisamos resgatar.